Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando nossa playlist de EDL, na aula de hoje nós vamos falar sobre variáveis separáveis. Variáveis separáveis é apenas um método da qual nós podemos resolver as nossas equações diferenciais. Então, vamos lá. Aqui, como exemplo, nós temos um EDL das mais simples possíveis. Nós temos aqui uma equação dy dx igual uma g de x. Quando nós tivermos aqui uma equação diferencial dessa forma, nós vamos transformar aqui esse dy dx aqui em um y'. Aqui eu só estou mudando a notação. Nós igualamos aqui a nossa g de x e quando nós fazemos isso, nós colocamos aqui um integral de um lado e um integral do outro e depois nós integramos essa equação. Com isso nós teremos o seguinte, nós teremos aqui que o nosso y' aqui, a integral dele é o próprio y, e a nossa g de x aqui vai ser a primitiva dela. Depois disso nós teremos aqui a primitiva da g de x mais uma constante. Eu vou botar aqui o p de primitiva e vou colocar aqui uma constante. Com isso nós teremos aqui a nossa solução geral. Depois nós iremos orientar, vamos colocar o c aqui igual a y menos a primitiva. E quando nós fizermos isso, nós teremos a solução geral de uma forma organizada. Aqui eu vou botar solução geral. E depois disso nós vamos fazer o cálculo do PVI, que o PVI nada mais é do que um problema de valor inicial. Nós vamos pegar aqui e substituir aqui valores aqui no lugar de y e no lugar de x, do x aqui da primitiva, e vamos descobrir o valor de c. Quando esse valor de c aqui for igual a alguma coisa, então nós teremos o nosso PVI. Essa aqui foi mais ou menos aqui a introdução, uma parte aqui um pouco mais teórica, e agora nós vamos para os nossos exemplos. No nosso primeiro exemplo nós temos aqui essa equação, uma dy dx, 1 mais e elevado a 2x dx. Depois disso nós vamos resolver a nossa equação. Nós vamos passar aqui um integral de um lado e vamos colocar aqui um y', porque eu não gosto dessa notação, e depois nós vamos colocar um integral do outro lado. Com isso nós temos isso aqui. Depois é só resolver essas duas integrais. Aqui são integrais simples, a integral de y' é igual ao próprio y, e depois disso nós resolvemos aqui a segunda integral. Integral de 1 aqui, nós colocamos que é igual a x, e a integral de e elevado a 2x é igual a e elevado a 2x dividido por 2. E depois nós colocamos aqui o c de constante. Com isso nós resolvemos aqui o nosso primeiro exemplo. Mas para encontrar a solução geral, nós isolamos aqui o c e reorientamos isso aqui de outra forma para ficar um pouco mais bonito. Nós colocamos aqui y menos x mais e elevado a 2x sobre 2. Com isso aqui nós temos a solução geral de uma maneira organizada. Então, vamos para o nosso segundo exemplo de variáveis separáveis. Como segundo exemplo, nós temos aqui uma dy dx do seno de x. Nós fazemos basicamente o que nós fizemos anteriormente. Nós passamos aqui o integral de um lado e o integral do outro lado. E depois nós integramos. A integral de y é igual a y. E a integral do seno de x dx, aqui eu esqueci do dx, é igual ao menos cosseno de x mais c. E depois nós orientamos aqui esse c aqui de outra forma. Nós colocamos aquele desse lado, que c é igual a y mais cosseno de x. Com isso nós temos aqui a nossa solução geral. Depois disso nós chegamos ao final aqui do nosso segundo exemplo da aula de hoje. No nosso terceiro exemplo de variáveis separáveis, nós temos aqui dy dx, que é igual a x mais 1 ao quadrado. Depois disso nós passamos aqui a integral de um lado e a integral do outro, e resolvemos aqui a nossa expressão. E agora nós vamos resolver aqui essas integrais. A integral aqui de y', eu estou esquecendo de colocar aqui o dy dx, não se esqueçam por favor. Quando vocês colocam aqui e vocês resolvem a integral, nós temos aqui que a integral de y' é igual a y, e aqui a integral aqui do outro lado, nós podemos reajustar aqui esse produto notável. Escrevendo aqui da forma extensa, nós temos que esse produto notável é igual a x² mais 2x mais 1. E com isso nós podemos resolver por integral simples. Aqui basicamente um produto notável multiplica x mais 1 vezes x mais 1. Quando realiza essa multiplicação é igual a isso aqui.
Depois nós resolvemos aqui essa outra integral. A integral de x² é igual a x a 3 sobre 3. A integral de 2x é igual a 2 vezes x² sobre 2. E a integral aqui de 1 é igual a x. Depois nós colocamos aqui o c de constante. Veja que aqui nós temos um 2 multiplicando em cima e embaixo. Aqui nós anulamos um 2 aqui com outro 2. E depois nós reorientamos aqui toda essa integral. Aqui nós colocamos o c, que o c vai ser igual a y menos x a 3 sobre 3 menos x a 2 menos x. E com isso nós temos a nossa solução geral. Eu esqueci de comentar aqui no início, mas essa questão ela pede o cálculo do PVI. Para o cálculo do PVI, ela nos dá a seguinte informação. Ela diz que y, quando x é igual a 2, y é igual a 3. Depois disso, para nós encontrarmos aqui o cálculo do PVI, nós vamos substituir onde tem y, nós colocamos o 3, e onde tem x, nós colocamos aqui o 2. Eu vou fazer aqui do outro lado da folha e vamos substituir ali na equação. Onde tem y aqui nós colocamos 3 e onde tem x aqui nós colocamos 2. E depois nós só resolvemos aqui toda essa expressão. Aqui o 3 nós repetimos. 2a3 dividido por 3 é igual a menos 9. 2 ao quadrado menos 4. E aqui o menos 2 nós substituímos. Resolvendo aqui tudo isso, nós temos que c é igual a menos 12. Com isso nós fizemos o cálculo do PVI e nós chegamos ao final de mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você está gostando dessa playlist, por favor, curta, comente e indique para os amigos.